E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje vamos falar de farmacologia, tá? E nessa sala de estudo a gente vai abordar aí o tema de anticoagulante, beleza? Então, como já mencionado na sala de estudo anterior, a gente vai acrescentar alguns nomes, né? Nomes de medicamento para a gente ir acostumando com isso daí e também falar da dinâmica dele dentro do organismo, seus mecanismos de ação. Beleza? Então, já sabe, né? Sem enrolar, separa o material, se ajeita na cadeira, faz aquele lanchinho super saudável, tá bom? E vem comigo! Então tá aí, pessoal, nossa telinha de apresentação, como sempre, né? Então vamos lá. Vamos pegar a canetinha aqui, né? Vamos de vermelho, né? Vamos de vermelho que já vamos falar de sangue mesmo. Então é o seguinte, vamos falar de anticoagulante, só que antes a gente vai explicar o que é essa coagulação, como que ela acontece, até que ponto ela vai, para a gente poder entender onde os medicamentos vão atuar e qual é os seus mecanismos de ação, tá bom? Então, quando a gente fala de sangramento, a gente está falando de hemorragia, estamos falando de extravasamento de sangue, extravasamento de hemácia, junto com as suas sítios lá de hemoglobina, tá bom? E todo esse processo se dá o nome de hemostasia, tá? Não pode confundir aí com homeostasia, tá? Que é o equilíbrio do organismo. Então, aqui a gente vai falar de hemostasia. E essa hemostasia, que é essa volta ao estado normal, tá? Do estancamento do sangue, então a gente vai ter dois momentos, tá? Então, esse hemostasia primária e a hemostasia secundária. Elas tem diversos outros fatores de coagulação acontecendo junto, tá? Mas principalmente a hemostasia primária está relacionado a plaquetas, tá? Plaquetas, tá? E no segundo, a homeostasia secundária é a fibrina. Fibrina, que é uma proteína, tá bom? Que vem lá do fibrinogênio, que vem lá do fígado, tá bom? Então, ela que vai ser a principal aí nesse momento de hemostasia secundária. Aqui nessa imagem já dá para observar, ó, que aqui só tem plaquetas, tá? O roxinho está sendo representado em roxo, fechando, tá vendo? Ó, a lesão do corte aqui, ó, tá? E aqui a gente tem esses filamentozinhos de fibrina, tá? Para fazer realmente o estancamento, tá? E aí essa hemostasia primária, a gente vai ter o estancamento do sangramento por ação das plaquetas, tá? E formação do tampão plaquetário primário. No secundário, a gente vai ter muito mais expressivo os fatores de coagulação, tá? Que vem lá do fígado também, e toda a cascata de coagulação que eu vou explicar também, tá? E aí formando uma rede de fibrina, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, certo? Então vamos seguir. Então tá aqui, ó, essa imagem aqui vai mostrar como é que se dá a coagulação sanguínea, beleza? Então a gente tem aqui, ó, A, B, C e D, é exatamente assim que acontece. Por quê? Porque a coagulação sanguínea, ela é dividida em 4 etapas. Essas 4 etapas aqui, ó. Então, a coagulação sanguínea é dividida em 4 etapas, tá? Então, essa primeira etapa é simplesmente eu acabei de ter uma lesão aqui, ó. Eu tive uma lesão aqui, tá bom? Ó, esse retângulo aqui, ó, tá delimitando o perímetro da minha lesão. Ah, então, ó, local da lesão, certo? Então, a gente também chama de desnudamento do endotélio, tá bom? Então, eu fiz uma lesão nesse local e a primeira coisa que vai acontecer por conta do meu sistema nervoso é uma vasoconstrição, também por conta da
serotonina, tá bom? E por conta de outros elementos ali, mas principalmente serotonina, que vai fazer uma vasoconstrição aqui. Por que que eu tenho que fazer uma vasoconstrição? Para que eu faço uma vasoconstrição nessa hora? Porque eu estou passando muito sangue aqui e esse sangue está sendo extravasado. Então eu faço uma vasoconstrição para que o fluxo de sangue diminua. Tá? Isso aqui são representações das hemácias, então eu vou ter o extravasamento sanguíneo aqui e eu faço uma vasoconstrição reflexa, simplesmente pelo fato de ter uma lesão no meu endotélio, beleza? Certo? Aí a gente vai entrar no momento de agregação plaquetária, que é o realmente importante para a gente, é essa letrinha B aqui, tá? O que vai acontecer nessa hora? Então, aí agora eu tenho esse momento aqui, ó, esse pedaço mais escuro aqui, ó, é onde está sendo representada a minha lesão. Então, eu tenho a exposição da minha matriz agora. O que é a minha matriz? É o lado de dentro aqui, ó, subendotelial. É o lado de dentro, tá? Então, eu estou exposto a diversos micro-organismos aqui a entrar nesse local aqui, certo? Então, eu tenho a exposição disso. Isso já faz com que as minhas células do endotélio, que elas estão sendo representadas aqui, ó, essa bordinha aqui, ó, são células, tá? Elas são muito importantes nessa hora, porque é elas que sentem essa presença desse corte aqui, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou liberar um monte de substâncias, tá? Grânulos aqui nesse momento, aqui, pelas próprias células do endotélio, tá? Para fazer o quê? Aderência e ativação das plaquetas, tá? Está sendo representado em azul, então eu vou ter a ativação das plaquetas. Essa ativação das plaquetas, ela acontece principalmente por intermédio deste cara aqui, ó, o tromboxano. Tá? E aí a gente volta lá. Se você não lembra o que é o tromboxano, eu vou falar muito dele aqui, tá? E de outros derivados do tromboxano. Então você volta lá na aula de anti-inflamatório, de farmacologia também, e vê da onde que ele vem, tá? Mas eu só vou dar uma resumida aqui. Vem lá da cascata de inflamação, tá? Derivado das enzimas ciclooxigenase 1 e 2. Certo? E aí a gente tem a liberação do tromboxano aqui. Então, é ele que vai ativar as plaquetas, tá? A gente tem ativação de plaquetas pelo ADP também, mas o principal aqui é o tromboxano, tá? Esse tromboxano aqui, ele vai ativar as plaquetas a fazerem a liberação dos seus grânulos das plaquetas, tá bom? Então, a plaqueta também tem grânulo. E o que é que esse grânulo dessa plaqueta? Também uma outra substância de tromboxano, só que não é a A2, tá? Não está sendo representado aqui, mas é o tromboxano A1. Isso não importa. O que é importante é você saber que o tromboxano vai ativar essas plaquetas a liberar os seus grânulos. O que faz essa liberação de grânulos? Faz ainda mais o recrutamento de novas plaquetas para todas elas chegarem neste local aqui. Então, como é que as minhas plaquetas sabem que elas têm que vir para cá? Pela liberação de grânulos de outras que já estavam aqui. Tá? E aí isso vai aumentando, e essa agregação vai aumentando. Certo? O que mais que acontece logo em seguida? Eu tenho a alteração da forma da minha plaqueta. Por quê? Para ela se aderir uma à outra e continuar liberando grânulos, eu tenho uma alteração de formato da minha plaqueta. Tá? E nesse momento aqui, é interessante mencionar que eu preciso do cálcio também para fazer isso, tá bom? O cálcio tem uma importância significativa nesse momento aqui. Tá? Então, eu vou ter alteração da forma da minha plaqueta, tá? Para quê? Para que eu possa recrutar novamente novas plaquetas e continuar fazendo a liberação de grânulos. Então, aqui está sequenciado, mas todo esse processo acontece de uma vez só, tudo no mesmo tempo. Então, eu vou ter liberação do tromboxano
por conta da lesão. Vou ter ativação das plaquetas através desse tromboxano, liberação de grânulos para o recrutamento de novas plaquetas, alteração de formas delas para que elas possam se ajuntar, tá bom? Quando eu cheguei nesse momento de recrutamento de muitas plaquetas, esse pedacinho aqui, ó, eu tenho o recrutamento de muitas plaquetas e eu tenho essa agregação, é um momento importante da coagulação sanguínea, que é o que a gente chama de tampão hemostático, que é a agregação plaquetária, que é importante esse momento aqui, aonde os meus medicamentos antiplaquetários vão atuar, nesse momento aqui, tá? Eu vou mostrar no próximo slide, mas é aqui que eles vão atuar, beleza? Então, segundo momento de coagulação sanguínea é o tampão hemostático, tá? É aquela primária lá, hemostasia primária, tá? É aqui. Aí, vou dar sequência. O que vai acontecer no meu momento C aqui, ó? É o meu segundo momento importante, que vai ser caracterizado pela fibrina, tá? Fibrina. Então, agora eu vou ter a expressão de fatores de coagulação tecidual, que veio das minhas próprias células endoteliais, porque elas ficam ativadas quando percebem isso, tá bom? E isso aqui é importante ressaltar, porque essas células subjacentes aqui, ó, a minha lesão, que a minha lesão continua nesse espaço aqui, ó. Minha lesão está nesse espaço. Esse tecido aqui não está lesionado, mas ele precisa ficar ativado e liberar substâncias que não são de coagulação. Elas são anticoagulantes aqui. Elas liberam isso. Por quê? Senão este coágulo pode se estender e gerar um estado patológico, tá bom? Então, no local da lesão, eu tenho as fibrinas formando o coágulo. Subjacente a este coágulo, eu vou ter liberação de substâncias anticoagulantes para que esse coágulo aqui não se estenda, tá? E não obstrua o vaso inteiro. Tudo bem? Interessante esse momento aqui. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou ter, tá, a expressão das minhas células aqui para essa situação que eu acabei de mencionar. Eu vou ter também o complexo de fosfolipídio. Por que esse complexo de fosfolipídio? Porque é ele que vai dar a ligação, tá? Ele vai fazer com que essas plaquetas consigam ficar mais aderidas umas às outras, beleza? Aí eu vou ter um momento mais característico aqui, que é a presença da trombina. Trombina. Por que a presença da trombina? A trombina é uma proteína também circulante no meu sangue, que quando ela entra em contato aqui com esse monte de gente aqui de plaqueta, ela vai fazer o quê? Esse quarto passo aqui, ó, polimerização da fibrina. Então, eu preciso dessa trombina aqui. É uma proteína circulante no sangue para que essa trombina, junto com o fibrinogênio, que veio lá do fígado, vão dar origem à fibrina, certo? Então, a trombina, junto com o fibrinogênio, formam fibrina. E essa é o carro-chefe aqui do meu momento C, que é o quê? Quando esta fibrina se enrolar todo nesse coágulo de plaquetas, a gente tem a segunda hemostasia, a hemostasia secundária, tá? O segundo tampão. Então, esse tampão é o tampão definitivo, tá? Aqui, nesse momento, a gente chama de cascata de coagulação, esse momento aqui. Vou explicar mais para frente um pouquinho também, tá? Então, aqui é o outro momento importante, porque a minha segunda classe de medicamentos são medicamentos anticoagulantes. Eles vão atuar aqui, nessa fase, certo? Então, eu tenho que os antiplaquetários vão atuar aqui e os anticoagulantes vão atuar aqui, beleza? E aí, como isso daqui é uma coagulação
fisiológica, então eu tenho a quarta etapa, eu tenho que eliminar esse coágulo daqui. Senão eu posso gerar uma trombose, certo? Então eu vou liberar, esse daqui, por exemplo, é um plasmogênio tecidual, que ele vai estimular o quê? A fibrinólise. Lembram que é a lise, né? Então eu tenho a quebra das fibrinas, tá? Eu vou quebrar as fibrinas para que esse coágulo se dissolva, tá bom? Eu também vou ter a presença dessa outra proteína aqui, ó, trombomodulina. Ela vai fazer o quê? Bloquear a cascata de coagulação, para não continuar acontecendo, para dissolver esse coágulo. Vou ter a liberação de prostaciclina, que também é proteína. Essa daqui é interessante, porque essa prostaciclina, ela também veio da COX-2, que veio lá da prostaglandina, tá bom? Então, essa prostaciclina aqui veio de lá. E o que ela vai fazer? Ela vai inibir a agregação plaquetária e a vasoconstrição, certo? E aí eu tenho outras moléculas também, semelhantes à heparina, que é um dos tipos do medicamento que a gente vai falar aqui, tá? Para quê? Para bloquear também a cascata de coagulação. Tudo isso para quê? Para dissolver esse coágulo depois da regeneração do meu tecido. Então, é assim que uma coagulação acontece, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, então, onde os meus medicamentos vão atuar e algumas categorias deles e alguns nomes também, certo? Então, eu tenho aqui, ó, um outro esqueminha, exatamente o que eu falei ali agora, tá? Só que aqui a gente vai acrescentar os medicamentos, então. Então, eu tenho lá a lesão tecidual, tá, do meu vaso. Vou ter a adesão das plaquetas, que é aquela ativação plaquetária. Vou ter a alteração do formato, liberação de grânulos, certo? Aí, é neste momento aqui, ó. Neste momento, eu vou ter, então, os meus antiplaquetários, tá bom? Antiplaquetários. Eles vão atuar aqui. Por quê? Eu não quero a formação de tromboxano, tá bom? Por que eu não quero a formação de tromboxano? Lembra que o tromboxano é ele que ativa as plaquetas, tá? Então, eu não vou ativar as plaquetas porque eu não vou ter mais tromboxano. Eu não tendo tromboxano, eu não faço agregação plaquetária, certo? Então, a minha primeira classe de agentes farmacológicos vão atuar aqui, certo? E eles são nomeados nas categorias de antiplaquetários. Eles atuam, ou tampão homeostático primário, tá tudo aqui, ó. É a mesma coisa, tá bom? E qual é o ponto importante? Saber que os medicamentos dessa categoria vão atuar aqui, inibindo a formação de tromboxano, inibindo a agregação plaquetária. Por isso, tem o nome de antiplaquetários. E aí a gente vai destacar principalmente aspirina. A aspirina, ela é antiplaquetária, tá? A aspirina é antiplaquetário. A gente vai destacar também o AS. O AS, ele é antiplaquetário, tá? Apesar dele ter uma função de anti-inflamatório muito baixa, ele é utilizado muito mais como antiplaquetário, beleza? Esses dois medicamentos aqui, vou acrescentar outro aqui também, que eu lembrei agora, que é o mais famoso aí, que é o clopidogrel. Clopidogrel. Vou escrever ele aqui, clopidogrel. Tá? Esse outro aqui é o mais famosinho, tá com essa letra feia, tá, gente? Mas é o clopidogrel. Tá bom? Então, esses três medicamentos aqui, eles são da categoria dos antiplaquetários, certo? E eles vão... Qual é o mecanismo de ação desses medicamentos aqui? Eles vão inibir a cascata de agregação plaquetária, lá da COX-1 e COX-2, tá? Que também são cascatas de inflamação, COX-1 e COX-2. Tá? Por que COX-1 e COX-2?
por conta da produção do tromboxano. Então, eles vão atuar aqui, certo? E aí eles vão inibir o quê? Vão inibir a liberação de grânulos, vão inibir a alteração da forma das plaquetas, tá bom? Então, vai inibir toda a agregação plaquetária. Não vai acontecer o quê? O tampão homeostático primário, certo? Então, aqui tá os medicamentos e o mecanismo de ação deles. E aí a gente acrescenta aqui alguns detalhes, principalmente no clopidogrel aqui. Quem faz o uso, paciente ou usuário aí, que faz a administração do omeprazol, ó, anota esse detalhe aí, tá? Omeprazol é o protetor gástrico, tá? O uso do omeprazol, junto com o clopidogrel, eles são antagonistas, não combinam um com o outro, tá? Então, o omeprazol vai diminuir o efeito do clopidogrel, tá? Então, o uso do omeprazol faz com que o clopidogrel diminua seu efeito, certo? Ou seja, se eu tenho o efeito deste medicamento reduzido, eu vou aumentar o risco de trombose, de eventos trombóticos, tá bom? O que era o trombo? É aquele coágulo, só que de forma patológica, tá bom? Então, atentar para isso. Considerar também aqui algumas considerações terapêuticas que você precisa observar a deficiência de vitamina K, tá? Vitamina K. Por que a vitamina K? Porque a vitamina K é o nosso coagulante natural, né? A gente ingere ele através da dieta e lá no fígado novamente, né, claro, sempre ele fazendo muitas funções aí. Então, no fígado, essa vitamina K aqui vai dar origem a diversos fatores de coagulação, tá bom? Certo? Então, eu tenho que verificar porque deficiência na vitamina K vai fazer o meu paciente ter hemorragia, certo? Então, se eu tenho a baixa da vitamina K e eu estou fazendo o uso de medicação antiplaquetária, eu vou ter riscos aí de hemorragia muito fácil, certo? E esse é o outro ponto que também deve ser orientado aos pacientes aí, tá? Quando fizerem o uso de antiplaquetário, que é a hemorragia mais simples. Por exemplo, estou escovando o dente, sangrou a gengiva. Eu espirrei, sangrou o nariz, que é a epistaxe, certo? Tá? Ciclo menstrual, como eu também falei lá no anti-inflamatório. O ciclo menstrual, o fluxo sanguíneo estava normal, estou fazendo uso do antiplaquetário, aumentou o fluxo sanguíneo. Isso é sinais preocupantes e requer que você volte ao médico para verificar o uso dessa medicação aqui, certo? Aí a gente vai para outra categoria do medicamento, que é a categoria dos anticoagulantes, certo? Então, os anticoagulantes não vão atuar nesse momento aqui, ó. Eles vão atuar aqui, ó, tá? Então, eu tenho o anticoagulante aqui agora. Anticoagulante. Aqui é o antiplaquetário e aqui é o anticoagulante, certo? O que os anticoagulantes vão inibir? O segundo momento, tá? Então, aqui a gente tem o tampão homeostático primário e aqui a gente tem esse tampão homeostático secundário, que é o estável, que é feito com a fibrina, lembra? Então, a fibrina é o carro-chefe aqui. Então, os anticoagulantes vão inibir toda a cascata de coagulação. Toda a cascata de coagulação. Por quê? Porque eu não quero ter nem trombina, nem fibrina e nem esse tampão homeostático estável, tá? Que é realmente a cascata de coagulação, aquilo que vai realmente estancar o sangramento, tá bom? E nessa categoria de anticoagulante, a gente vai ter 4 classes de medicamento, tá? A varfarina, que no caso a varfarina é o Marevan, tá bom? Vou escrever aqui embaixo aqui, porque o Marevan é o mais famoso, né? Então, o Marevan.
é a varfarina, tá? Então, varfarina é o Marevan. E este daqui é o mais famoso e ele é um anticoagulante, tá? Só que a gente também tem as heparinas, tá bom? Heparina, só que as heparinas são injetáveis, tá? Então, a gente tem heparina, o Marevan não é injetável, a heparina é injetável. A gente vai ter também inibidores do fator de coagulação, tá? É uma outra classe de medicamento de anticoagulante. E a gente também vai ter os inibidores diretos de trombina, Então, se você for colocar numa escala do mais fraco para o mais forte, daqueles que são mais seletivos, que têm uma atuação mais específica, então a gente começa com o Marevan, tá? Que é o mais fraco, ele é menos seletivo, que são varfarinas. O Marevan é o nome comercial, tá, gente? E a varfarina é o nome do medicamento mesmo, é o nome do fármaco, tá? Depois a gente vai ter heparinas, tá? Injetáveis. Depois a gente vai ter os inibidores dos fatores de coagulação, como mais específico, mais seletivo. E por último, a gente vai ter os inibidores de trombina, como muito específico, muito seletivo, tá? Mas a gente vai focar nesses dois aqui, principalmente no Marevan, tá? Porque é a medicação mais conhecida, certo? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? Que essa medicação agora ela vai atuar de que forma? O que ela vai fazer? E, igual os antiplaquetários, eu posso usar essa medicação tanto para prevenção de eventos trombóticos, isquêmicos, tá? Aterosclerose, beleza? Como também para tratamento, tá? Os dois eu posso fazer isso. O antiplaquetário eu posso usar para tratamento como para prevenção. E o anticoagulante também. A diferença aqui é o momento em que um e o outro vai atuar, certo? As categorias dos fármacos estão aqui, beleza? E eles atuam dessa forma. Os anticoagulantes vão inibir todo o processo de cascata de coagulação, certo? E aí, o que eu tenho que associar aqui também? Que esse Marevan aqui, assim como o antiplaquetário, depende muito da vitamina K, tá? Depende da vitamina K. E aí, se a gente não atentar a esse ponto da vitamina K, eu posso levar o meu paciente que está fazendo uso do Marevan a hemorragias graves, por exemplo, o AVC, tá? O AVC. AVC ou AVE, tá bom, gente? AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, beleza? Então, fazendo uso desses anticoagulantes aqui e observar também o nível de vitamina, tá? Pode levar o meu paciente a esse tipo de complicação, tá? Por conta da hemorragia, porque os anticoagulantes vão fazer exatamente isso, vão evitar que o meu paciente coagule, tá bom? Ele não é para ele formar trombos, só que aí, numa forma de usar essa medicação em excesso, vai fazer com que ele possa ter hemorragia muito fácil, tá bom? Então, ele encostou, bateu, pronto, hemorragia, tá? Vai sangrar, certo? Outro ponto importante também é que o Marevan, a varfarina, ela é utilizada de controle rigoroso dos horários, tá? E das doses também. Por exemplo, ela pode ser assim, um dia você vai tomar meio comprimido, depois no outro dia você não vai tomar, no outro dia você vai tomar 2 comprimidos, tá bom? Então, a orientação aos pacientes que usam o Marevan aqui tem que ser rigorosa com a utilização, tá? E aí também orientar que qualquer tipo de sangramento nasal, gengival, volta no médico porque sinais aí de complicação do uso incorreto da medicação, tá bom? E aí, também a gente tem alguns outros medicamentos que podem aumentar o efeito do Marevan ou diminuir o efeito do Marevan. Por exemplo, alguns fármacos que aumentam o efeito do Marevan é um daqueles antihipertensivos e os diuréticos lá que a gente tem aqui também. Se você não lembra deles, eu vou só mencionar os nomes, mas volta lá na aula e vê, que é o amiodarona, tá? O amiodarona e alguns antibióticos também aumentam o efeito do Marevan, certo? E o próprio clopidogrel,
Claro, né? Porque ele é antiplaquetário, você faz associação com o anticoagulante, é bem óbvio que você vai aumentar o efeito aí do Marevan, certo? E alguns fármacos que diminuem o efeito do Marevan são os barbitúricos, também lá, tá? Em aulas que eu já deixei aqui no canal, tá bom? E a fenitoína, também ela diminui o efeito do Marevan, certo, gente? Então, tá aí. Essa é a aula de anticoagulante, saber que os antiplaquetários vão atuar nesse momento, inibindo o primeiro momento de tampão, os anticoagulantes vão atuar no segundo momento, na cascata de coagulação, certo? E aqui estão os principais medicamentos e os seus mecanismos de ação, beleza? E aí, para encerrar, eu vou deixar aqui para vocês os testes de triagem para o diagnóstico. Tá? O TP e o TTPA aqui são os testes mais conhecidos, tá bom? E aqui eu também deixei aqui o tratamento, tá? Eu vou deixar nas referências da onde eu tirei todos esses slides aqui, tá bom? Mas o que é interessante aqui é você saber esses mecanismos de ação e alguns medicamentos nessas categorias. Se vocês quiserem, aí eu faço um outro vídeo aqui, um complemento, falando aqui dos testes, tá? Dos exames, para a gente ver o nível de coagulação. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha, porque ajuda muito o canal e ajuda eu continuar fazendo os vídeos aí. Beleza, gente? Então é isso. Bons estudos e até a próxima.